Olá pessoal, bem-vindos à primeira videoaula desse módulo Sistemas Políticos comparando virtudes e vícios. O tema dessa videoaula são as formas de Estado. Bem, antes da gente falar sobre as formas de Estado, a gente tem que definir o que é um Estado. Esse é um termo que é muito utilizado, né, mas que tem uma definição própria. Qual que é a definição mais conhecida de Estado? A definição mais conhecida de Estado é a definição do sociólogo Max Weber, que diz que um Estado é uma relação entre homens caracterizado pelo monopólio legítimo da violência. E o que o Weber quer dizer com isso? Que quem vive dentro de um Estado, né, a única entidade que pode fazer uso da violência, da coerção, da força física para conter os indivíduos é o Estado. Então, os indivíduos eles não têm o direito de usar a força bruta uns contra os outros, ou não existe uma entidade ali dentro privada, né, que possa fazer o uso legítimo da força, da violência, da coerção, do cárcere naquele território. Então, o único que tem o direito de fazer uso da violência, e aí a gente está falando uso da força física, da prisão, né, etc., ou né, até mesmo da pena de morte, dependendo do Estado, o único que tem o direito de fazer o uso da punição é o Estado. Então, quem vive ali, né? Então, essa é a definição do Estado. É o único que pode usar legitimamente a violência. A gente tem outras definições, como, por exemplo, o caso da definição do direito internacional público, que vai dizer que o Estado é um ente tricomposto, ou seja, ele tem três componentes. Para ser um Estado, precisa de um território que é próprio, que é só dele e de mais ninguém. O segundo componente é que esse Estado ele tem que ter um povo, né, uma população, tem que ter gente, pessoas. Né? E a terceira componente é que tem que ter um governo que governe esse território e essas pessoas. Então, essa definição de Estado do direito internacional público, e ela não contradiz a definição do Weber, né? Na realidade, ambas são complementares. E no senso comum, na palavra, no linguajar corrente, o que é um Estado? Né? Um Estado seria, para o senso comum, um país, entre aspas. Né? Então, por exemplo, aqui quando a gente fala no Estado brasileiro, a gente se refere ao Brasil. Quando a gente fala no Estado francês, a gente se refere à França. Quando se fala no Estado chinês, se refere à China. Então tem esse sentido de país. E quais são as formas que um Estado pode ter? O Estado ele pode ser um Estado unitário ou ele pode ser uma federação. E ainda há a possibilidade de um arranjo temporário chamado confederação. E como que a gente identifica se é um Estado unitário, uma federação ou uma confederação? O Estado, todo Estado, né, ou todo país, ele é dividido em unidades administrativas. Né? Então, por exemplo, no caso do Estado unitário, ele vai ser dividido geralmente em províncias, departamentos ou regiões administrativas. Então, você pega, por exemplo, o caso do Paraguai, né? Ele é ali dividido em departamentos, né? Outros países, eles são divididos em províncias, né? Regiões autônomas, entre aspas, também existem essas, entre outras denominações. Quando se está num Estado unitário, suponhamos um Estado unitário composto de províncias. O poder central, o governo central desse Estado unitário, ele tem direito de dissolver uma província unilateralmente? Né? O governo central fala, essa província vai deixar de existir, ela vai ser fundida com outra ou vai ser repartida. O governo central tem esse direito no Estado unitário? Sim. Né? Então, num Estado unitário, o
governo central ele pode dissolver as unidades administrativas ou as províncias ou departamentos unilateralmente, né, sem consultar esse departamento, né. Já numa federação, né, na federação não. Então, por exemplo, o governo central em Washington, nos Estados Unidos, pode dissolver o estado da Califórnia? Não, não pode. Ou o governo central em Brasília pode dissolver o estado de São Paulo unilateralmente? Não, não pode. Ou dividir o estado de Mato Grosso unilateralmente? Não, não pode. Tanto que se fosse haver algo do tipo, né, tem que consultar a população desse estado que vai ser fundido ou dividido. A população do estado ela tem de ser consultada, ela não pode ser feita uma alteração dessa unilateralmente de cima para baixo, né? Então tem que haver um plebiscito ali para poder confirmar, né? Então não pode ser feito unilateralmente. E daí tem mais uma outra questão, né? Tanto no estado unitário quanto na federação, essas unidades que compõem o Estado ou que compõem a federação, elas não podem abandonar o país, né? Não pode declarar independência. Então, o Estado de Mato Grosso não poderia declarar a independência, né? A dependência do Brasil e formar um país à parte, né? Ou o Estado da Califórnia tentar proclamar a independência, né? Não dá, no arranjo da federação não está prescrito isso na Constituição, né? Nem do Estado unitário, nem da federação. Agora, no caso da confederação, sim, a confederação é quando vários países ou vários estados eles se alinham e se juntam, né, sobre uma liderança central temporariamente por uma questão prática, geralmente por uma questão de defesa, né? E aqui eu dou como exemplo o caso da Liga do Peloponeso, a Liga do Peloponeso na Grécia Antiga, que foi ali, né, Atenas junto com Esparta, né, a Liga do Peloponeso versus a Liga de Delos, ou seja, um conjunto de cidades-estados que se uniram em função de guerra e proteção mútua. Mas uma vez terminada a guerra, daí a confederação ela se desfaz. É interessante que o caso da Suíça, né, do país, né, lá na Europa, do país europeu Suíça, ele começa como uma confederação, né, mas uma confederação que acaba se tornando, né, formando um estado. Acaba formando ali uma federação, né, depois de algum tempo. Mas originalmente o arranjo da Suíça era de uma confederação, né, e que acabou se tornando permanente. E quais são as vantagens do Estado unitário? Ou a que tipo de caso o Estado unitário ele é mais adequado? O Estado unitário ele é mais adequado com países que têm pequena população, países pouco populosos, que tenham uma extensão territorial pequena ou com sociedades homogêneas, ou seja, que não tenha tanta discrepância étnica, cultural, racial, religiosa, etc. Então, aqui, né, a gente tem como exemplo de Estado unitário, né, países pequenos como o Uruguai, o Paraguai, que são estados unitários. Ou mesmo o Brasil, que já foi um Estado unitário no passado, quando era pouco populoso. Então, o Brasil Império, lá na época do Dom Pedro II, era um Estado unitário composto de províncias. Mas era porque o Brasil naquela época era um país pouco populoso, muito grande, mas com uma população relativamente muito pequena, né? E já o caso das federações, ele é mais adequado a países muito populosos, de grande extensão territorial ou com sociedades muito heterogêneas, como o caso do Brasil contemporâneo ou dos Estados Unidos. Todas as federações são iguais? Não, as federações elas nascem de forma diferente.
Existem federações que elas são centrífugas, que elas nascem de dentro para fora, né? O poder central decide tentar fragmentar o território, ou organizar o território em estados, ou também uma federação centrípeda, né? De fora para dentro, quando os estados independentes decidem juntar força e formar um único país. Do primeiro tipo, né, quando é um Estado unitário, ele era um Estado unitário e decide, né, criar unidades, né, mais autônomas, com maior autonomia, né, daí a gente tem como caso o Brasil. Né? O Brasil era um Estado unitário na época do Brasil Império, né, no século XIX, só que quando foi proclamado a República, né, decidiram tentar descentralizar o poder, criando-se estados. Então, por exemplo, a província de São Paulo passou a ser o estado de São Paulo, teoricamente dando mais poder e mais autonomia para o que antigamente era uma província, agora passa a ser um estado, deixando de existir, né, a província de Mato Grosso e passa a ser o estado de Mato Grosso. Então, acontece, então, esse tipo de federação centrífuga acontece quando o poder central decide criar, né, esses estados, ou descentralizar o seu poder. Já no caso da federação do tipo centrípeda, é quando esses estados independentes decidem construir um poder central e delegar poder a esse poder central para ter um governo único, né? Uma coisa que é o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos eram 13 colônias, originalmente 13 colônias, e essas colônias elas decidem se unir e formar, né, uma federação. Beleza? Então, esse era nosso tema de hoje. Ficou alguma dúvida aí? Né? Pergunte para mim ali no Google Classroom. Beleza? Até a próxima. Falou!